Bom, pessoal, retomando então, voltamos à segunda unidade, denominada de o espaço geográfico no plano ficcional. A princípio, veja o que é que nós podemos primeiramente compreender e refletir. Qual seria, por exemplo, a graça de termos obras literárias sem personagens fictícios, sem ter ambientes fictícios, sem ter espaços que agregassem valor e que dessem sentido à obra literária? Se não houvesse isso, basicamente a obra literária passaria a ser uma crônica, uma história qualquer. A junção, a colocação de espaço geográfico e plano ficcional são duas coisas que terminam se entrecruzando, justamente pela capacidade de existir a verossimilhança. Ou seja, quando tu se apropria de uma obra, tu está se apropriando do pensamento de um autor. A forma como ele pensou a obra, toda a estrutura narrativa, desde a colocação da pessoa a ser narrada, os personagens em primeira, segunda e terceira ordem de importância, o ambiente em que aquilo acontece, todo um conjunto de pano histórico, de pano de fundo histórico que leva à construção da narrativa, a gente passa a perceber então que esse plano ficcional ele ganha uma dimensão incrível que dá sentido, portanto, à obra. Então, falando mais diretamente já na questão literária, a gente pode, por exemplo, pensar o Cortiço de Aloysio de Azevedo. Veja que quando Aloysio de Azevedo nos faz toda aquela discussão, aquela amostragem de O Cortiço, com aqueles personagens específicos, com aqueles seus comportamentos, dentro daquele ambiente marcado por pobreza e desigualdade, a gente consegue adentrar a obra e a gente consegue então fazer viajar e fazer leituras, mesmo que não sejam reais, da forma como ela foi pensada, construída, mas há um plano ficcional por trás de tudo aquilo. Uma segunda exemplificação seria, por exemplo, a obra Palha de Arroz, que, diga-se de passagem, é a obra que vai ser indicada para a gente fazer, então, uma análise lá pela última unidade, mas que a partir de agora a gente já consegue, então, já fazer algumas iniciais ponderações. Então, Palha de Arroz, do querido Fontes Ibiapina, que é um autor piauiense, eu considero uma das maiores obras literárias do Piauí. Por quê? Porque ele pega Teresina, do início do século XX, ele faz toda uma narrativa dramática do sofrimento das pessoas pobres do bairro Palha de Arroz, que é um bairro ficcional que não existiu, mas a ideia dele é transmitir um recado. Como que a transformação urbana de Teresina, no início do século XX, ele simplesmente promoveu uma série de impactos na ordem social, econômica e urbanística e particularmente impôs um sofrimento social a uma coletividade que vivia na cidade. Então a obra Palha de Arroz também tem um fundo ficcional, apesar de ter um enredo muito bonito, personagens com nomes incríveis, divertidos e interessantes. Uma outra obra seria, por exemplo, Morte e Vida Severina, do querido João Cabral de Melo Neto, quando ele faz a narrativa de Severino, que sai da área seca de Pernambuco, e ele quer chegar em Recife, que é a área que é banhada, então, por rios. Então, nessa trajetória de Severino, seja na obra Palha de Arroz, com seus personagens mais ilustres, seja na obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo, tendo como pano de fundo a questão da pobreza, da desigualdade urbana, a presença marcante do plano ficcional, ele vai permitir dar cores, sentidos e, obviamente, a capacidade de que a obra ganhe respaldo e que, obviamente, toda obra por si só ela consegue dar um recado para os leitores. Dentro ainda dessa perspectiva, na discussão entre espaço geográfico e plano ficcional, apresenta-se a diferenciação entre ambiente e espaço. Lá na primeira unidade, eu utilizava uma fala colocando que a palavra espaço por si só ela é muito vaga, mas aí nós terminamos nos direcionando para o entendimento de espaço geográfico, que é o que interessa para a discussão da disciplina e da primeira unidade. Veja que espaço e ambiente são duas palavras distintas, apesar de em algum momento serem semelhantes. O ambiente, por exemplo, pode ser um ambiente da tua casa, quando tu olha para a sala, que tem um móvel, que tem a televisão, que tem o quadro com a fotografia. O espaço é algo mais amplo e generalizado. Quando nós estamos folheando, lendo, entendendo, compreendendo toda uma narrativa de uma obra literária, sempre é necessária a presença desse ambiente e desse espaço, enquanto espaço, ideia de unidade física, e o ambiente enquanto leitura do conteúdo que está sendo narrado.
Dentro dessa perspectiva, a gente então lembra de uma discussão que inclusive está no material de vocês, que é o conceito de topoanálise, que seria a capacidade de leituras, interpretação do espaço na obra literária a partir dos aspectos sociológicos, filosóficos, psicológicos e estrutural. Um exemplo seria, por exemplo, a obra Senhora, de José de Alencar, onde ela faz uma descrição do personagem Seixas, que vive de aparências. Então, essa topoanálise, ela é um conceito utilizado na questão literária para a gente compreender o comportamento dos sujeitos sociais, tomando como referência aspectos sociológico, filosófico, econômico, os mais variados possíveis. E ainda dentro dessa perspectiva, é interessante que a gente faça um alongamento para a gente fechar a nossa fala dentro da segunda unidade, que é a relação entre espaço e enredo. Quando a gente está se apropriando de uma obra literária, tem personagens, tem um enredo, tem um momento histórico, tem um pano de fundo e tem um espaço geográfico no qual vai se dar toda a situação descrita. Muito bem, não tem como promover uma análise, uma interpretação, uma leitura mais aprofundada desta obra se você não levar em consideração aspectos de realidade, de imaginação e de fantasia. O que seria o aspecto da realidade? O narrador, ele se vale frequentemente da citação dos lugares existentes. Então, por exemplo, quando eu lembro de Machado de Assis, em alguma de suas obras, quando ele fala do bairro do Botafogo, quando ele fala das ruas do Rio de Janeiro do início do século XX, isso é uma realidade. A segunda característica é do imaginativo. São os lugares imaginados pelo autor, por exemplo, o nome de uma cidade. E aí você já começa a perceber a ideia da ficcionalidade. E a fantasia, que seria justamente os espaços que não possuem semelhança com a realidade. Então, por exemplo, as obras ficcionais ou o conto maravilhoso. Então, vê-se que o espaço geográfico no plano ficcional ele ganha dimensão, ganha sentido, ganha linearidade de compreensão na medida que elas não conseguem ser separadas, mas conseguem ser, então, juntas. Portanto, essa discussão da segunda unidade já nos endereça a terceira, chamada de percepção e espaço. Até lá.